Olá, alunos do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma web aula de História. Lembrando que é uma continuidade da nossa live feita pelo aplicativo Google Meet. E é importante que você acompanhe aí as nossas aulas para que você possa fazer as suas anotações, para que você possa entender melhor o que o professor está explicando a respeito do nosso tema, que é a Primeira República no Brasil. Primeiramente, é importante que você faça uma análise do que nós estamos estudando, preste atenção no que o professor fala. É importante que você procure também outros meios para que você possa entender o conteúdo. Lembrando que sempre estarei disponível para tirar qualquer dúvida caso você queira. Hoje eu vou fazer primeiramente uma pequena revisão do que nós já vimos até aqui e é importante que você faça suas anotações e compreenda de fato o que foi a Primeira República aqui no Brasil. Bom, alunos, é importante a gente dizer que quando eu falo de Primeira República, eu posso dizer também República Velha. Então, alguns livros vai trazer para vocês Primeira República, outros vão trazer para você o quê? República Velha. Trata-se do mesmo assunto. Então, este termo Primeira República ou República Velha é o período que vai de 15 de novembro de 1889 até a Revolução de 1930, que depôs, ou seja, tirou do poder o último presidente da República Velha, o Washington Luiz. Então, a Primeira República, ou a República Velha, ela termina com a Revolução de 1930 e já em 1930 começa uma nova fase da República no Brasil, que é chamada de Segunda República, chamada inicialmente também de Era Vargas, que nós vamos estudar posteriormente. Bom, a Primeira República, ou República Velha, ela é dividida, aí, segundo os historiadores, em dois importantes períodos. O primeiro período é conhecido como República da Espada. Professor, o que foi esse primeiro período chamado de República da Espada? Bom, esse período foi basicamente o momento que o Brasil ele foi governado por dois militares. Quem são esses dois militares que começaram este período da República da Espada? Foi o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Lembrando que o Floriano Peixoto ele era vice-presidente aí na chapa do Marechal Deodoro da Fonseca, que foi escolhido para ser o primeiro presidente do Brasil. E quando aconteceu esse período da República das Espadas? Ele começou em 1889 e foi até o ano de 1894. Então, este período também é conhecido como ditadura militar, correto? Porque os militares é que governaram o Brasil durante esse curto período. O segundo período que nós estudamos foi o período chamado de República Oligárquica. A primeira questão que a gente tem que analisar aqui é que oligarquia significa governo de poucos. Então, eu posso dizer que vai começar a República Oligárquica em 1894 e ela vai se estender até a Revolução de 1930. Então, quando eu falo que uma oligarquia é governo de poucos, eu posso dizer, alunos, que nesse período as famílias mais poderosas de cada estado, isto é, as oligarquias estaduais, passaram a ter um enorme poder político. É por isso que nós falamos governo de poucos, porque eram apenas aquelas famílias poderosas de cada estado.
famílias que tinham certo poder aquisitivo, famílias que tinham dinheiro, famílias que tinham terras, os grandes coronéis, certo? Os grandes fazendeiros, os produtores de café. Então, era estes homens, estas famílias, que neste período chamado de República Oligárquica, que vai de 1894 até a Revolução de 1930, é que comandaram os estados, formando as oligarquias estaduais. Então, elas praticamente que comandava aí os estados. Bom, alunos, é, a gente pode observar, a gente está usando o livro, né, do Araribá Mais, História, nono ano, e durante as aulas que nós tivemos, tanto aqui, né, pelo YouTube, quanto na nossa live pelo Google Meet, a gente vem estudando desde a página 10 do livro, né, a República chega ao Brasil, a gente falou sobre como que o Brasil, que a República chegou até aqui, né? A gente falou sobre, né, uma república em construção, a emergência da república, a importância de instalar uma república aqui no Brasil. Falamos aí sobre os conflitos com a igreja, sobre também a questão militar, qual foi a influência dos militares dentro da instalação da república no Brasil. E hoje nós vamos continuar, e eu peço que vocês abram na página 15 do nosso livro, para que vocês possam acompanhar o raciocínio do professor. Primeiramente, vamos falar sobre a desconfiança de setores da sociedade dentro da instalação da República e depois o golpe de 15 de novembro. Então, alunos, quando eu falo da desconfiança de setores da sociedade, eu posso dizer que, além dos conflitos com a igreja, com os militares, o império, né, a coroa brasileira, ela também começou a enfrentar aí na década de 1880, né, a descrença das camadas médias, ou seja, a descrença da sociedade. Ou seja, a gente pode dizer que aquelas pessoas humildes, aquelas pessoas de classe média e também dos grandes produtores de café, né, já estava bastante insatisfeito com o governo de Dom Pedro II, aqui já em 1880. Por quê? Porque o Dom Pedro II, alunos, ele já estava bastante idoso, com a saúde bastante fragilizada, e ele também, né, a gente pode dizer que os sucessores do trono, no caso a princesa Isabel, né, e seu marido francês, não inspirava mais confiança no grupo para poder aí se tornar a próxima rainha do Brasil. E aí o que aconteceu? Essa sociedade já estava bastante com medo da família real aqui no Brasil. E quando a gente fala da princesa Isabel, um fato importante que é bom a gente lembrar, que no dia 13 de maio de 1888 ela assinou a Lei Áurea, libertando todos os escravos do Brasil. Ou seja, um ano depois, houve-se a proclamação da República aqui no Brasil. Então já estava caminhando praticamente para a instalação da República aqui no Brasil. E quando eu falo aí desses escravos, eu posso dizer que os cafeicultores, principalmente os cafeicultores do Oeste, naquela época, né, do Oeste paulista, né, que começaram a usar novas técnicas para a produção do café, eles não estavam mais dependendo da mão de obra escrava para a colheita do café, para o plantio do café. Então, eu posso dizer que o governo imperial também já não estava mais atendendo às demandas desses cafeicultores. E eu posso dizer para vocês que eles começaram então, diante dessa falta de diálogo com a coroa brasileira na época, com Dom Pedro II, eles então defenderam a implantação do federalismo republicano, que inclusive eu já falei para vocês em aulas anteriores. E eu posso dizer que este federalismo, né, o que se trata este federalismo? Esse federalismo é o sistema de governo de um país em que as províncias ou estados têm autonomia administrativa em relação ao governo central, embora sujeitos às leis gerais de federação.
Foi o que eu expliquei na aula anterior, né? Eles defendiam essa federação justamente por quê? Porque teria um governo central, no caso um presidente da República, e ele daria autonomia para que os estados também, para que as províncias pudessem ter quem? O seu representante, o seu governador. Então, esses cafeicultores nessa época aqui, eles defendiam aí o federalismo republicano justamente para quê? Para que os estados pudessem ter mais autonomia, pudessem ser mais independentes, sem ficar aí, né, sobre o domínio da coroa brasileira, no ato daquele momento, em 1880, representado pelo Dom Pedro II. E eu quero dizer para vocês que, para eles, para esse grupo, esse federalismo, né, a implantação da República aqui no Brasil, representava o quê? Representava uma autonomia maior da política e também iria, a partir daí, melhorar, inclusive, a condição financeira aí, né? E as províncias iriam ter uma condição financeira melhor, não dependendo mais do governo central. Então, cada estado poderia arrecadar os seus impostos e a partir do momento que cada estado arrecadava o seu imposto, né, ele poderia aplicar aí no que fosse necessário para as províncias e para os membros, né, dessas províncias. Uma coisa que eu quero que vocês entendam, quando eu falo província, alunos, é a mesma coisa de eu falar estados, né? Então, naquela época, a gente falava províncias e hoje é estados, ok? Então, quando eu falo províncias, eu estou falando de estado, ok? E o que eu posso dizer para vocês que a partir do momento que instalasse a República aqui no Brasil e que implantasse o federalismo republicano, eu posso dizer que esses cafeicultores aí, eles iriam subordinar o Estado aos interesses da economia cafeeira. E foi aí que começou todo esse processo aí, inclusive, de oligarquias estaduais, né? Principalmente onde eles tinham mais assim interesse político, eles acabavam criando aí, né, um laço, um reduto eleitoral onde praticamente eles mandavam no voto das pessoas. Então foi isso que aconteceu durante esse período de 1880 aí na desconfiança dos setores da sociedade. A sociedade ficou desconfiada e fez de tudo para que implantasse a República e também o federalismo republicano aqui no Brasil, ok? Então vamos para o nosso segundo título, que é o golpe de 15 de novembro, né? Então, a gente analisando aqui toda a história da implantação da República aqui no Brasil, eu posso dizer para vocês que após a abolição da escravatura em 1888, a Lei Áurea foi assinada pela Princesa Isabel, eu posso dizer que a monarquia brasileira ficou praticamente isolada, né? Então, eu posso dizer que essa lei ela foi sancionada pelo governo na época, né, sem nenhum tipo de indenização aos proprietários que tinham, inclusive, escravos nas suas propriedades, né, nas suas fazendas, e praticamente não recebendo nenhum apoio, né, nenhuma indenização da coroa brasileira, eles então começaram, né, a ficar bastante decepcionados com Dom Pedro II. Eu posso dizer que esses fazendeiros, né, essas elites escravistas, elas começaram, né, a ficar em descontentamento. E eu posso dizer para vocês que a partir daí o governo ele foi perdendo a sua autonomia, ele foi perdendo a sua sustentação política e aos poucos eu posso dizer que o Brasil estava chegando mais perto da sua proclamação da República, né? Os militares, né, e os republicanos civis passaram, inclusive, a realizar aí reuniões conspirativas com frequência para poder tratar aí desses temas que na época estavam bastante controversos, né? A coroa brasileira, Dom Pedro II, eles estavam bastante o governo já estava bastante desgastados
Eles já não aguentavam mais a pressão da sociedade civil, eles não estavam aguentando mais a pressão dos cafeicultores, dos produtores de café da época. E aí o que, que aconteceu, alunos? Então este é o momento, esse é o ápice do mais importante da história da proclamação da República. Olha só, na manhã do dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca marchou, né, foi, né, com as suas tropas para o Ministério de Guerra. E a gente pode dizer que muitos livros falam diferentes versões a respeito desse momento, né, que o Marechal Deodoro Fonseca começou a marchar e ir para o Ministério de Guerra para poder proclamar a proclamação da República. Então, a gente pode dizer que não sabia de fato qual era o plano de Marechal Deodoro da Fonseca, mas o que nós podemos observar que é possível que ele não quisesse derrubar a monarquia naquele momento, mas apenas o chefe do gabinete ministerial aí, né, o Visconde de Ouro Preto. Então ele não queria, né, alguns historiadores falam que de fato, assim, de cara, ele não queria, né, derrubar a monarquia do poder. Mas a gente pode dizer que o movimento ele foi iniciado assim de uma forma tão assim de pressão que não teve outra coisa a não ser o que proclamar a República naquele momento. E aí foi difícil reverter tudo, porque os movimentos, né, foi crescendo, as pessoas foram praticamente lutando, pedindo para que derrubasse a monarquia. E o que, que aconteceu? A República, de fato, então, ela foi proclamada e o imperador, então, preferiu não resistir. Então, ele aceitou essa proclamação da República. Então, esse dia, 15 de novembro de 1889, ele foi também conhecido como o dia do golpe, né? Então, esse golpe do dia 15 de novembro, ele resultou aí numa ação isolada do exército, apoiada por um pequeno grupo de republicanos civis que estavam aí, né, a todo custo querendo implantar esta república aqui no Brasil, ok? Então, o que eu tenho para falar para vocês na nossa web aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham compreendido este tema tão importante. Qualquer dúvida vocês podem me chamar e sempre vai acompanhando os nossos vídeos que vocês vão entender aí melhor as nossas aulas, ok? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.